Bom, turma, então continuando aqui a leitura do texto, vamos lá. Este artigo revisa sete modos fáceis de melhorar seu vocabulário e aprender palavras novas. Leia, leia e leia. Quanto mais você lê, especialmente romances e trabalhos literários, mas também revistas e jornais, a mais palavras você estará exposto. Quando você lê, à medida que você lê e descobre novas palavras, usa uma combinação na tentativa de saber o significado do contexto da frase e também procurando as definições no dicionário. Mantenha um dicionário e o Thesaurus é um tipo de dicionário em que você tem a definição em inglês, né? É uma versão de um dicionário, né? Use qualquer versão que você preferir, impressa, de software ou online. Quando você descobre uma nova palavra, procure-a no dicionário para ter tanto a pronúncia quanto o significado. Depois, vá para o Thesaurus e procure palavras similares e frases e os seus opostos, sinônimos e antônimos, respectivamente, e aprenda as nuances sobre os verbos. O Thesaurus, ele é um dicionário mais completo. Ele é um dicionário de ideias afins, ou seja, ele apresenta palavras com significados semelhantes. É um outro tipo de dicionário, dentro de um domínio específico do conhecimento. Ele mostra a diferença mínima entre uma palavra e outra, auxiliando na escolha da palavra mais adequada, tá? Então, ele é um dicionário mais completo. Use um jornal. É uma boa ideia manter, né, uma lista corrida das novas palavras que você descobrir. Dessa forma, você pode consultar essa lista e devagar indo construí-la no seu vocabulário do dia a dia. Além disso, manter um jornal com todas as novas palavras pode prover um reforço positivo para aprender novas palavras mais, especialmente quando você pode ver quantas novas palavras você já aprendeu. Aprenda uma palavra por dia, usando um calendário, uma palavra por dia, ou um website, ou desenvolvendo a sua própria lista de palavras para aprender. É uma grande técnica que muitas pessoas usam para aprender novas palavras. Essa abordagem pode ser muito rígida para alguns, então, mesmo que você use esse método, não sinta que você deve ter a obrigação de aprender uma nova palavra todo dia. Volte para as suas raízes. Uma das mais importantes ferramentas de aprender novas palavras e de decifrar o sentido de outras novas palavras é estudando latim, as raízes, né, do latim e do grego. Os elementos do latim e do grego, prefixos, raízes e sufixos, são uma parte significativa da língua inglesa e uma grande ferramenta para aprender novas palavras. Jogue alguns jogos de palavras que desafiem você e ajudem você a descobrir novo significado e novas palavras. São uma grande e divertida ferramenta na sua jornada para expandir o seu vocabulário. Exemplos incluem palavras, diagrama, né, que você caça palavras, anagramas, word jumble é aquele que você coloca a palavrinha no... Ai, gente, palavras cruzadas, né? O Scrabble é muito famoso nos Estados Unidos, é aquele que tem os cubinhos com as palavras para você fazer. É um caça-palavras, mas é um jogo mesmo. E o Boggle,
que é um outro tipo de jogo também de palavras. Engage in conversations. Entre em conversações. Simplesmente fale com outra pessoa, simplesmente falar com outra pessoa pode ajudar você a aprender e descobrir novas palavras. Assim como a leitura, uma vez que você ouve uma nova palavra, lembra dela, então você pode estudá-la mais tarde e pode vagarosamente adicionar uma nova palavra ao seu vocabulário. Lembre-se que você deve praticar colocando as suas novas palavras na sua escrita e na fala, ou você corre o risco de ficar com elas no seu cérebro somente. Use exercícios de repetição em que você primeiro aprende a palavra e considere outras técnicas de aprendizado, como cartões de indexação, gravar você falando as palavras, jogos de associação e mnemônica. Mnemônica ou mnemonics é uma técnica que ajuda a memorizar os mais diversos assuntos. É um processo artificial. Ao repetir em voz alta, por exemplo, o número de telefone ou o endereço para memorizá-lo, estamos usando essa técnica. Organizadores gráficos, esquemas, quadros e mapas mentais também entram nessa categoria. Agora vamos para a página 156. Temos aí atividades. Eu vou deixar essa aqui para casa. Eu coloquei aqui a primeira resposta, tá? Então, o que a gente tem aqui? Complete os espaços usando o Present Perfect Continuous. Então, qual é a regra, né? O verbo auxiliar mais o been mais o verbo com ing. Então, ele quer o verbo live na negativa. Então, o Luke hasn't been living abroad. O Luke não vem morando fora do país, tá? Vocês vão fazer os outros, tá? Na 2, leia as frases e escolha a alternativa correta. Eu fiz a primeira. He's waiting for his girlfriend. He arrived 1 hour ago. Qual é a alternativa correta, né? O que esse apóstrofo S está significando? Ele está significando o verbo auxiliar has. Então, a resposta correta é essa aqui, ó. He has been waiting for 1 hour, ok? E aí tem a 2. Você vai ver essa frase aqui e vai ver, my husband and I are planning to buy souvenirs for the family. O que esse it's on our list of things to do? Aí ele quer saber sobre essa frase. We've already bought souvenirs. Qual dessas aqui se encaixa nessa frase aqui, tá? The kids don't know what Japanese food tastes like. As crianças não sabem como é o gosto da comida japonesa. Aí, qual dessas frases se encaixa nesse enunciado, tá? Então, para casa, esses é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois tem essa música aqui, é o exercício 3. I've seen fire and I've seen rain. É uma música muito famosa. Então, eu vi fogo, eu vi chuva. Eu vi dias ensolarados que eu achava que nunca terminariam. Eu vi momentos solitários quando eu não pude encontrar um amigo, mas eu sempre pensei que eu veria você de novo. E aí, na página 157, tem a questão. De acordo com a letra da música Fogo e Chuva, do James Taylor, qual dessas respostas é a correta, ok? Depois tem a 4, que é esse texto aqui. Rolling Stones anuncia concerto gratuito em Cuba. Tem um textinho. E depois tem a pergunta. O artigo acima explica o que? A, B, C, D ou E?
Então, é isso, galera. Para casa, então, ficamos com 156 e 157. Na aula que vem, retorno com as correções e continuamos aí com a finalização dessa unidade, ok, turma? Um beijo grande, cuidem-se e até a próxima semana. Bye, bye, kisses!